CBDCs. E eu quero explicar com tranquilidade, metodicamente, como eu gosto de fazer, o que, segundo a própria FDIC, que é a agência federal que regulamenta os bancos, o que foi vazado numa reunião que eles fizeram sobre o que pretende ser feito aqui nos Estados Unidos com relação à implantação da moeda digital, do dólar digital. Deixe-me dizer-lhes uma coisa. Euro digital, dólar digital, Drex, seja qual for a moeda digital, todas elas foram alcunhadas, programadas, escritas com um mesmo programa. Para quê? Para que quando haja integração e em todo mundo passe a reinar uma só moeda, todas as moedas digitais que foram programadas ou alcunhadas ou preparadas dentro de um software, essa integração para a união de uma só moeda seja bem fácil e rápido. Volto a repetir que no Brasil, 2025 será um ano de testes do Drex. E algumas operações, até entre bancos, já começarão a ser realizadas. E se não me falha a memória, alguns pagamentos também do governo brasileiro, que importa produtos, pagamentos serão feitos com o Drex. Mas para o povo, segundo o que eu pude apurar, eu vou até mostrar aqui para vocês, o Drex tornar-se-á obrigatório a partir de janeiro de 2026. E aquela história, antes da pessoa poder fazer uso do seu dinheiro digital, essa pessoa terá que aceitar a implantação de uma identidade digital. E como se dará essa implantação, Gustavo? É algo que será inoculado, que vai estar dentro da pessoa. E uma vez sendo feito o registro de que a pessoa aceitou a identidade digital, então ela poderá movimentar os seus Drexes. Que, por sinal, tudo será controlado pelo Estado. A tal ponto que, quando as máquinas derrubarem os empregos e as pessoas passarem a receber a renda básica universal, que, salvo engano, me parece que ano que vem já será testada no continente africano, o governo irá controlar tudo. O que a pessoa vai comprar, onde comprar, quanto gastar, tudo. Por exemplo, se a pessoa já comprou, vamos colocar aí, uma peça de picanha, um exemplo, semana passada, e ela quiser na semana seguinte comprar outra peça de picanha, o dinheiro vai ser travado. E a pessoa receberá uma mensagem: você já comprou carne na semana passada, não tem necessidade de comprar mais carne. E ainda que, sim, mas eu comprei e já está acabando, não vai ser autorizado. Em absoluto. Isso é a tirania.
O governo vai se intrometer profundamente no dia a dia do cidadão, na vida, gastos do cidadão e como o cidadão administra o seu dinheiro. Isso é certo, meus amigos. Isso é certo. Então, deixa eu colocar aqui um vídeo muito interessante que eu separei especialmente para essa live, já que vamos falar de CBDCs. Acho que são 10 minutos, mas vale a pena. O Drex é muito pior do que as pessoas imaginam que ele é, tá? As pessoas acham que vai ser, por exemplo, uma coisa tranquila, uma coisa de boa. Mas não, você vai ser totalmente escravo dentro do sistema do Drex, tá? Um cara chegou pra mim aqui na DM do Instagram e me falou a seguinte coisa, olha só. Pontuei, peraí, vamos desde o começo aqui, né? Mandei mensagem no meu perfil, tal. Há 3 semanas fui num evento aqui no interior de São Paulo, convidado para palestrar logo após um cara que ajudou a fazer o Drex. Ele é programador. Esse cara ajudou a promover o Open Finance e foi convidado pelo Bacen para projetar o Drex. Open Finance, se você não sabe, é basicamente o iniciozinho, né? É você conseguir botar suas finanças em qualquer banco, né? Você trazer as suas finanças de qualquer banco. Todos os bancos se conectam, basicamente. E todos os bancos sabem o que você faz ou deixa de fazer, na verdade. Esse evento era no Rio Preto Tech Summit. Ele era pago e aberto ao público. Porém, nenhuma das palestras foi gravada. O que eu vi, aquele cara falando com entusiasmo, o que vai ser o Drex é de dar medo. Infelizmente, ninguém tem ideia do que vai ser isso. Enquanto eu ouvia, sentia uma tristeza enorme. A maioria da população será completamente esmagada e obliterada. Se você quiser, tá. Aí ele pede pra gente fazer uma call aqui, beleza. Basicamente falou que já estamos em uma economia tokenizada e o Drex já está pronto há tempos. Em janeiro de 2026 vai ser obrigado por todos os bancos, né? Vai ser obrigatório para bancos. E o Drex não vai ser só uma cripto, vai ser um sistema. O que mais me preocupa é que ele vai trazer consigo smart contracts. Aí beleza, eu perguntei, né? Interessante, me explica mais sobre isso. Aí ele falou, o Drex não vai substituir o Pix. Vão ser usados em conjunto, exatamente. O Pix é a moeda do Drex e o Drex vai ser o sistema, tá? Vai ser o sistema, o Drex vai ser a senzala e o Pix vai ser basicamente, sei lá, as correntes, tá ligado? Na verdade, isso aí, pode ser, sei lá. O Drex vai funcionar como uma espécie de crédito e o governo vai ter acesso a toda a origem do dinheiro movimentado, podendo mapear da sua mão até a emissão pelo banco. Exatamente. Olha Como isso. é um sistema de blockchain, digamos assim, só que essa blockchain é basicamente uma cópia da Ethereum, né? É feito com base em Ethereum. Sim, o governo vai saber, desde a emissão daquela moeda específica, daquele token específico, todo o caminho que aquilo fez até chegar na sua mão, e da sua mão todo o caminho que ele vai percorrer para sempre, entendeu? Isso é maligno, tá? Porque, ao contrário do Bitcoin, não é anônimo, tá? O governo sabe tudo o que está acontecendo a todo momento, não é pseudo-anônimo, e além disso o governo tem controle sobre o que vai acontecer nesse processo. A gente vai explicar melhor mais tarde, vamos lá. O seu saldo também será tokenizado. Não adianta realocar dinheiro de um banco para o outro. Eles vão saber. Pois é. Isso já acontece hoje, mas com o Drex vai ser muito mais fácil. Ou seja, não adianta uma conta ser congelada do banco. Não adianta você ficar tentando manipular os dados né, tentando se defender, né, tentando pagar menos imposto, no caso, né, sonegando basicamente. Não adianta. Você não vai conseguir, porque basicamente tudo vai estar na mão do governo, entendeu? O que é bem triste, né? Mas vamos lá. O governo terá o poder de dizer exatamente, e aqui ele botou exatamente entre asteriscos para dar ênfase, né?
com o que você vai poder gastar o dinheiro. Exemplo, você recebe um vale transporte e só vai conseguir gastar com ônibus. Se tentar gastar com outra coisa, ele não vai passar. Isso aqui é uma coisa tão demoníaca, mas tão demoníaca, tão maligna, tá? O dinheiro, não existe dinheiro onde você... dinheiro para certas coisas. Isso aqui é justamente o anti-dinheiro. É uma deturpação, é uma zombaria à definição de dinheiro, tá? Isso aqui é o contrário de dinheiro. É o anti-dinheiro. Ele tem características opostas ao dinheiro. Isso é ridículo. O governo vai descontar de você os impostos antes de entrar na sua conta. Pois é, acabou sonegação com isso aqui. Acabou basicamente todo o mercado cinza e mercado negro com isso aqui, entendeu? Que é basicamente o pior dos casos, né? Tipo assim, o Brasil só continua funcionando e só continua existindo porque muitas pessoas têm a capacidade, têm a coragem de sonegar. Elas têm a coragem de sonegar, elas têm a coragem de não se submeterem ao político vagabundo. E com isso elas conseguem ter mais dinheiro para pagar mais funcionários, para, sei lá, melhorar a empresa delas e melhorar a economia no geral, né? Com o Drex isso vai acabar, certo? Se você quiser usar a moeda do bandido, você vai ser um escravo e acabou. Não tem meio termo, não tem gradualidade, não existe isso, entendeu? Bancos usarão o Drex com smart contract para não ter inadimplência. Então, mesmo que uma pessoa que está com dívida tenha saldo zerado, qualquer quantia que ela receber vai antecipadamente ao governo e ao banco antes mesmo de chegar na conta dela. Pois é, isso aqui é basicamente uma tecnologia que reforça muito mais todos os crimes que acontecem hoje em dia em relação ao político com indivíduos, né? Ou seja, taxar as pessoas vai ser mais fácil, vai ser mais eficiente. Bloquear contas vai ser mais fácil, vai ser mais eficiente. Proibir as pessoas de usarem o dinheiro delas como elas quiserem vai ser mais fácil e vai ser mais eficiente. Ou seja, todas as características de um anti-dinheiro serão mais fáceis e mais eficientes de serem feitas com essa tecnologia chamada Drex. Isso aqui é um atestado. Se você continuar, tipo assim, se você manter a sua riqueza no Brasil nos próximos anos, sinto muito, mas você merece ser escravo, porque você está pedindo para isso. Você está pedindo para ser sodomizado, entendeu? Os caras estão falando na sua cara que, olha só, a gente vai querer roubar você, a gente vai querer te censurar, te proibir, beleza? E você está deixando, entendeu? Você não... Tire sua riqueza. Deixa eu fazer uma pausa aqui, pessoal. É importante, se você tem bens, aplicações e etc. O problema é que o mundo todo vai estar assim, né? Vai ser difícil encontrar um país para você abrir uma conta em um banco e tirar o seu dinheiro do Brasil e levá-lo para fora, para um outro país. Aqui também vai ser assim. Não somente o Drex vai ser essa moeda tirânica, o dólar americano também. Isso está sendo feito propositalmente para controle das pessoas. É como ele falou muito bem aí, a pessoa vai se tornar um escravo. E pela fala dele eu já entendi que ele defende o Bitcoin. Bitcoin não é anônimo. A criptografia do Bitcoin é a mesma da NSA, aquela agência federal que o Edward Snowden trabalhava, que é a criptografia SHA-256, SHA-256. Então não é anônimo. Eu estou mostrando isso porque a situação é bem séria. Conforme ele explicou aí também, 2025 será uma fase de testes, agora 2026, as instituições financeiras, os bancos, estarão obrigados a utilizar o Drex. E aqui também, se não me engano, acho que esse ano o Biden soltou a ordem executiva para testes, e não sei se ano que vem, ou 2026 também, o dólar vai ser utilizado.
Só que o governador DeSantis, daqui da Flórida, baixou uma lei estadual. A Flórida não irá aceitar a circulação do dólar CBDC. O que pode levar a uma separação da Flórida. O Texas também está nessa, da União Americana. Lembrando que os Estados Unidos não é uma democracia, é uma república. A palavra democracia não consta na Constituição americana. Muita gente não sabe disso. Os Estados Unidos é uma república. Aquele filme Guerra Civil fala da separação, inclui até a Califórnia. Califórnia, Texas e Flórida. É uma coisa muito séria. Vamos voltar aqui com a análise dele. Do Brasil, tire sua riqueza da mão do político. Estude Bitcoin, pelo amor de Deus. Não existe outra alternativa, não existe ouro, não existe pedras preciosas, não existe pintura. Acabou, estude Bitcoin. Não, pera aí, amigo, aí eu discordo de você. Não existe ouro, o ouro está chegando a quase $3.000 a grama, mano. É o bem que mais valoriza. Continuando. Bitcoin, pelo amor de Deus, isso aqui é claro, fica claro o que eles querem fazer com isso aqui. Os caras querem proibir você de usar o dinheiro como o dinheiro deve ser usado, que é de maneira livre, que é você fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Se você quiser gastar com bosta, você gasta tudo com bosta e foda-se, ninguém tem nada a ver com isso. O dinheiro é seu e deveria ser seu. Desculpa aí pelo palavrão. Infelizmente, a maioria das pessoas prefere ser escrava, né? Elas preferem acreditar que o governo vai fazer vai tomar a melhor decisão em relação à economia delas, né? Não vai, o governo não serve para te ajudar. Ele nunca serviu para te ajudar, nunca vai servir para te ajudar. O governo serve para uma coisa, para te roubar. É para isso que ele serve, é para isso que ele existe. O governo serve para te roubar. É uma gangue de criminosos, são políticos, são parasitas, eles não produzem nada. Eles nunca produziram nada, nunca vão produzir nada, porque essa é a natureza do governo. Se você acha que o governo vai te ajudar alguma coisa, é a mesma coisa que você achar que se você cutucar um vespeiro, as vespas vão fazer, sei lá, elas vão fazer uma obra de arte para você. Não vão. A natureza da vespa, se você cutucar o vespeiro, é te cutucar de volta, é picar você. Se você botar a mão na frente do jacaré e fazer carinho no jacaré, ele vai comer sua mão. É a natureza do jacaré, pô. Você tem que entender a natureza das coisas. Entendeu? Os caras querem te escravizar. É simplesmente isso. Eles querem te escravizar. Eles querem acabar com a sua liberdade econômica. E acabando com a sua liberdade econômica, eles acabam com a sua vida, basicamente. Você não vai poder fazer o que você quiser. Você não vai poder comprar, vender, trocar com outras pessoas as coisas que você quer. Fazer uma empresa, destruir uma empresa, seja lá o que for. Tudo vai passar pela mão do bandido. Esse é o sistema que você está nesse momento. Esse é o sistema que existe hoje, o sistema fiduciário, cantilionário. Se você quer poupar na moeda do bandido, esteja preparado para ser um escravo desse bandido. Se você poupa na moeda do político, ele tem total poder sobre a sua vida e acabou. E com isso aqui, com o Drex, vai ser cada vez mais. Esteja avisado. Estude Bitcoin e se arrependa amargamente. Tchau. Se inscreve, compartilha e deixa o like. Tchau. Aí, foi uma análise bem... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Uma análise bem ponderada. Peço desculpas aí pelo palavrão que ele soltou. Mas o cara falou, foi papo reto. A moeda, as CBDCs serão para escravizar, para tiranizar as sociedades, as pessoas. Dei sim. Então, se a pessoa não se submeter à identidade digital, ela já será colocada à margem da sociedade. Será marginalizado ou marginalizada. A pessoa aceitando a identidade digital,
além de ser controlada pela inteligência artificial, o governo, o Estado, vai saber tudo, absolutamente tudo, da vida daquela pessoa. Como ele disse, desde quando a moeda é minerada até o último dos seus dias, já que é digital, então não é como um papel dinheiro físico, que a moeda, a nota está velha, troca-se por uma nova, ou tem gente até que rasga, joga fora. E como vai ser aí nos Estados Unidos, Gustavo? Você disse que ia comentar aí nos Estados Unidos. Bom, segundo e com base na reunião que foi feita pelos velhinhos da FDIC, que é a entidade federal que administra, regula o sistema bancário aqui dos Estados Unidos, eles vão, entre aspas, criar um apagão digital. E junto com esse apagão digital, eles irão determinar um feriado bancário, possivelmente de 5 dias ou uma semana. Os bancos todos ficarão fechados, os caixas eletrônicos não irão funcionar. Aí já começa o desespero. Por quê, Gustavo? O americano médio, o average American, tem comida para no máximo 4 dias. Aí a pessoa não tem dinheiro em casa, não tem o que comer. O que vocês acham que essa pessoa irá fazer? O que vocês acham que essa pessoa irá fazer? O ser humano com fome vira bicho. Alguns vão se lembrar, poxa, por que eu não guardei alguma coisa? Não estoquei. Eu ficava rindo, trolando. É duro. Irão acontecer saques? Ah, sem sombra de dúvidas. População ensandecida vai querer quebrar os supermercados, invadir para pegar. E aí pode ser decretada uma lei marcial, o que pioraria as coisas e a situação. Então, depois que os bancos voltarem a funcionar, já voltará com tudo resetado. O SWIFT já está saindo de circulação rapidamente. Já está sendo implantando o QFS, o Quantum Financial System, ou Sistema Financeiro Quântico. E aí recolhe-se as moedas para que não circule mais, ou se alguém tiver, será convidado para o banco para trocar. Se a pessoa tem $500, agora vai aparecer 500 dólares digitais, sendo que haverá um porém. Para você continuar a ter acesso à sua conta, você terá que aceitar o sistema que irá funcionar com o seu dólar digital, que será uma nova identidade digital. E aí somente poderão acessar a internet, comprar, vender, alugar, negociar aqueles que tiverem essa identidade digital, que o governo irá controlar absolutamente tudo. Por isso, não posso dizer com 100% de certeza, mas até o dia de hoje,
9 de setembro de 2024. Por enquanto, a identidade digital se assemelha e muito à famosa marca. A famosa marca da besta. Pode ser que depois eles criem uma outra coisa, mas a princípio será assim: um apagão digital, seguido de um feriado bancário de 5 dias ou uma semana, todas as agências aqui nos Estados Unidos fechadas, caixas eletrônicos não estarão funcionando. Aí já começa o desespero. Imagina isso aí no Brasil. Imaginem isso no Brasil. O desespero. As pessoas vão querer looting, vão querer saquear. A polícia vai entrar em ação. E caso os saques aumentem, que essa é a tendência, chama-se a Guarda Nacional. Quando os bancos abrirem, aí já está tudo resetado, o reset financeiro, e as pessoas, poxa, graças a Deus, parou isso, voltaram os bancos. Não é bem assim. Eu vi aqui, você tinha $500 na sua conta, agora você tem $500 digitais. E para você fazer o uso desse dinheiro, você vai ter que aceitar a identidade digital. E é sobre isso que eu quero mostrar aqui agora, porque tem um insider que comentou sobre isso, um vídeo que eu até mostrei com o Malafaia falando uma grandíssima besteira logo no início. Vamos ver aqui esse vídeo. Eita, já começou a baby. Ih, não entrou. Ih, também deu tilt. Last night I dreamt about how things were. And then I woke up here. Eu encontrei uma outra versão do vídeo sem o Malafaia. Aqui eu ia mostrar no vídeo, na primeira parte, tinha o Malafaia falando se... agora vamos falar do chip. Todo mundo está preocupado com o chip. Meu irmão, se vier um chip aí, pode colocar na testa, na orelha, onde você quiser. Isso não tem nada a ver, essa falácia, com a igreja. Porque a igreja não vai estar aqui quando o anticristo se manifestar. E é esse engano do arrebatamento
pré-tribulacional que, infelizmente, vai levar gente para o buraco. Então, esse vídeo, a continuação, é de um insider, que tem um amigo que comentou com ele sobre como vai se dar isso, da identidade digital. Eu gostaria do máximo da sua atenção para esse vídeo. The idea had been by central banks to introduce this, as we said, central bank digital currency. But have you ever seen an article or a video or, whatever description of what it actually looks like? I mean, with central bank paper money, we know what it looks like, right? Yeah. Bank digital currency, we know, and, we've used it ourselves. We know what it looks like. But what does central bank digital currency look like? You see? So they never talk about that because people won't actually like the looks of it. Yeah. Because it apparently looks, and several central banks apparently, as I heard from my sources, have already fully developed the final stage of CBDC. I mean, it comes in stages, initially likely through your mobile phone, yeah. But that's only an intermediate step. Mm. And the final stage is, it's small, and it's the size of a grain of rice. Olha isso. Tamanho de grão de arroz. Now, why is that? And that grain of rice is your entire wallet, or? Yes, it's your digital ID, your wallet, can be your passport, your key. Now, of course, what we found with our debit cards or credit cards is they've already now moved to the system, RFID chips, RFID. Technology where you just wave the thing, contactless. Yeah. Deixa eu pausar aqui. Não sei se deu para vocês acompanharem, mas ele falou que vai ser um dispositivo bem pequeno, do tamanho de um grão de arroz. Aí o outro cara pergunta a ele, o que vai ser isso? Vai ser a sua carteira? Your wallet? Ele falou, na realidade vai ser a sua identidade digital, que será implantada na pessoa, que estará interagindo com a moeda digital do Banco Central. Então, sem a identidade digital, se a pessoa não aceitar ser inoculada com a identidade digital, ela não terá acesso à conta. Não tendo acesso à conta, ela não vai poder pagar o seu aluguel, não vai poder ir no mercado fazer as suas compras, não vai poder ir na quitandinha comprar aquelas coisinhas durante a semana, cebola, cheiro verde, alho, essas coisas. Ela não vai poder pagar o ônibus, não vai poder encomendar comida pelo... como é que é o nome daquele serviço aí que encomenda comida? Até esqueci. Ela não vai poder pegar Uber, não vai poder fazer nada. A pessoa ficará marginalizada, à margem da sociedade. Em contrapartida, todos aqueles que aceitarem a identidade digital estarão vendendo praticamente a sua alma para o sistema. Por isso, eu com todo cuidado, eu já disse e volto a afirmar que não posso dizer, olha, é a marca da besta. Eu não posso dizer isso. Se eu fizer isso, eu estarei sendo liviano. Mas, até o momento, tudo indica que sim. E o controle será brutal, universal. Então, deixa eu até ver se eu consigo voltar aqui. Não consigo. Depois, então, eu toco novamente esse vídeo. That is sort of the conditioning us in this direction. That in the future you'll just wave your hand because you've got the microchip implant under your skin, and because and each step there's a rational reason. It's easier just to wave this, isn't it? It's much faster because we always have to wait in the queues as everyone types in their numbers and all that. So just wave it, it's quicker. But the next rationalization will be, well, but you can lose your card, somebody can steal your card, and then you're just waving. That's kind of risky. Well, wouldn't it be nice if you couldn't lose it and nobody could steal it?
But it's clear that that's it is almost a step too far for a lot of people, because it is a violation of human dignity to actually inject something like that under the skin. So that's where you need some more persuasion. Yeah. And it's interesting that this concept of universal basic income has been around for around a century. Olha o que ele fala aí. Isso é um passo muito à frente para muitas pessoas, porque é uma invasão da dignidade humana. E de fato é uma invasão. Aí o que ele disse? Serão necessários passos para uma persuasão. E é aí que entra a renda básica universal, que já vai começar a ser testada no continente africano ano que vem. O que será a renda básica universal? Muitas pessoas irão perder o seu trabalho por causa da tecnologia ou da robótica. Então o governo vai dar uma ajuda a essas pessoas e famílias, mas para que a pessoa receba essa ajuda, terá que aceitar a identidade digital. É aí que entra que ninguém vai poder comprar, vender, se não tiver a marca. Então, aquilo que o rapaz falou no vídeo, na primeira parte, com isso que está aí, junte as duas ideias e tire as suas conclusões. Está bem próximo, pessoal. Nós vimos naquele site Deagle que 2025, segundo as previsões do Deagle, haverá uma mortandade, principalmente nesse país aqui nos Estados Unidos. 2026, os bancos no Brasil estarão obrigados a utilizarem o Drex. E eu creio que, como essas moedas, apenas com mudanças de nomes, mas o programa que as rege é o mesmo, eu creio que os Estados Unidos também entrará por esse mesmo caminho. É aí que a nossa fé será aprovada. E pastores, com medo de perder os seus dízimos, porque é a galinha dos ovos de ouro, dos seus templos CNPJ, irão incentivar, como o Rodrigo Silva já está fazendo, o falecido Daniel Mastral também era a favor, que as pessoas aceitem a renda básica universal. Isso será pregado nas igrejas. Várias igrejas, vários pastores irão fazer a cabeça dos membros das suas denominações para aceitarem isso. Por isso que eu queria mostrar esse vídeo aí, que eu fiz uma inserção do Malafaia, uma fala do Malafaia num culto, falando, se vier um chip aí, pode botar. Como também o Leandro Esquadre Compasso, da Igreja Adventista, falou que tem problema, o chip não, coloca. Só que eles estão pensando que é chip de passaporte, chip de cartão. Não. Será uma identidade digital, como o cara mencionou aí, do tamanho de um grão de arroz, que agirá em integração com a moeda digital. Where everyone should get some kind of citizens, payment, but the billionaire elites have so far not liked that. But since 2015, they've all come out. I mean, all the big billionaires and World Economic Forum have come out. Oh, this is a good idea, universal basic income. Well, why suddenly now? Because now we have the technology for the microchip implant. And so in 2017, Bill Gates came out and said that universal basic income is a good idea, but it's too early to introduce it. Now, what was still missing? So we had the technology for the microchip implant, but what was missing was the digital ID hadn't been introduced.
Now, this is where this whole COVID agenda had become very useful. Tá vendo? E isso é onde essa agenda do suco de Jiló tornou-se bastante útil. E o suco de Jiló, eu tenho novas informações, mas eu não posso comentar aqui. Isso será comentado amanhã, quando fizermos o drible. Eu tenho muita coisa e coisa importante, inclusive o relatório da Pfizer. Temos aqui nos Estados Unidos 5 estados e mais 2 também iam entrar nesse processo coletivo que estão demandando a Pfizer. E médicos já estão chamando, dizendo abertamente que isso foi o maior crime cometido contra a humanidade. Agora vamos ver aqui a Maria Z.E. de lá da Austrália. Eu peguei um vídeo dela também falando sobre isso. Seja por meio de Biden, Harris ou Trump. IDs digitais estão chegando à América. Esta é uma postagem convidada de Derek Bross, que tivemos recentemente na transmissão. É extremamente detalhado, mas eu quero te mostrar alguns deles e incentivar as pessoas a lê-lo na íntegra. O Biden, a administração está considerando uma ordem executiva para IDs digital, continuando de onde Donald Trump parou durante seu tempo na Casa Branca. Um rascunho recentemente vazado de uma ordem executiva mostra que o governo Biden está considerando ampliando o uso necessário de IDs digitais para, entre aspas, combater a fraude. Um movimento que está sendo criticado por defensores da privacidade e organizações de liberdades civis. Embora os planos de Biden digam respeito à infraestrutura para cartas de condução digitais. Movimentos semelhantes foram feitos pelo ex-presidente Donald Trump, sob o pretexto de combater a imigração ilegal. Tá vendo? Até o Donald A ordem Trump tá executiva de Biden foi nisso. relatada pela primeira vez por aviso. Depois que a organização obteve uma versão preliminar, o rascunho visto por aviso, que estava ligado lá, pede que os governos federal e estadual acelerem a adoção das chamadas carteiras de motorista móveis. Citação é política do Poder Executivo. Incentivar a utilização de documentos de identidade digital. O rascunho afirma, a propósito, foi assim que começou na Austrália. E agora a Austrália tem uma legislação de identificação digital e as pessoas estão sendo informadas. Você não pode renovar sua licença de eletricista a menos que obtenha uma identificação digital. Embora o governo tenha prometido que era voluntário, portanto, podemos apenas olhar para outros países para ver como eles implementaram com sucesso. Isso inicialmente é algo que começa como significava voluntário, eventualmente se torna obrigatório. Carteiras de motorista móveis ou simplesmente carteiras de motorista digitais. São outra forma de identidade digital, rolando pela América do Norte em 3 formas comuns. Isso inclui aplicativos de represália pertencentes a um governo estadual ou nacional. Vários aplicativos aprovados pelo Estado, como Smart Intradérmica e Apple Wallet, que para nós, estados estão usando atualmente para hospedar sua carteira de motorista digital. De acordo com um guia para carteiras de motorista digitais, os usuários abrirão o aplicativo escolhido, escaneie a frente e o verso de sua carteira de motorista física. E, em seguida, verifique sua identidade com uma selfie ou algo semelhante. Depois de verificados, eles podem começar a usar seu aplicativo de identificação digital, como fariam com uma carteira de identidade física. Bem, de acordo com o aviso, o rascunho, ordem visa lidar com a perda de bilhões de dólares dos contribuintes, relacionadas com pedidos fraudulentos de programas de benefícios, usando documentos de identificação falsos. Adivinha o que acontece depois disso? Você diz que vai combater a fraude. De repente, agora precisamos de moeda digital também, pessoal. Então, a ordem ordenaria que as agências federais adotassem um único sistema de identidade administrado pelo governo. Login.gov como uma porta de entrada para sites federais. Este é o mesmo manual no Reino Unido, Austrália, Canadá, todos os países, todo mundo, e está vindo da ONU. Mesmo sistema seria oferecido aos governos estaduais e locais também. Se adotado, o sistema mudar fundamentalmente a forma como os americanos provam sua identidade online. Arquive seus impostos e acesse certos sites e serviços. Para não mencionar o fluxo sobre os efeitos de mais tarde ser armado contra você, como um sistema de crédito social faria. Tá vendo? Isso será mundial, pessoal. Eu sinto informar, não haverá escapatória. Se você aceitar a implantação da identidade digital, você estará vendendo a sua alma para o caramunhão. Se você não aceitar, você não vai poder comprar, vender, não vai poder fazer nada. Absolutamente nada.
e já estamos bem próximos disso. Já está aí, 2025, 2026. Não é uma invenção, é algo que já está bem próximo. Eu contei para vocês qual é o plano deles aqui para os Estados Unidos, do apagão cibernético e, em consequência de um apagão cibernético, convocar um feriado bancário por 5 dias ou uma semana. E quando os bancos voltarem, estará tudo digitalizado, principalmente o dinheiro. Por isso que no Brasil, ano que vem, será um ano de testes para o Drex. E eu quero novamente, o vídeo com aquela menina que foi tocado ontem, mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui no quadro. Rapidamente. É o novo anúncio do Banco Central e é o nome da moeda digital brasileira, que antes era só Real Digital. A sigla DREX significa Digital Real Electronic Transaction. Ué, mas por que uma sigla em inglês se essa moeda vai ser usada por brasileiros no Brasil? Eu sou a Carol, e nesse vídeo eu vou explicar o que é essa moeda digital e quais os riscos ocultos que vão afetar a sua vida na prática. Quer aprender como manter sua soberania financeira mesmo que a Drex ou o Real Digital ou qualquer outra CBDC venha para tirar essa soberania de você? No Bitcoin Starter eu ensino do básico ao avançado tudo sobre Bitcoin, como comprar e também como guardar com segurança sem depender de banco nenhum. Clica aqui na descrição e vem para a nossa turma de soberanos. O Banco Central Brasileiro lançou o Pix há mais de 2 anos e o meio de pagamento se popularizou pra caramba. Foi um ensaio aí para a criação de uma moeda digital. Que o Real Digital estava sendo criado, todo mundo já sabia. Mas o que ninguém esperava é esse nome jurássico, Drex, ou T-Rex, né? Não achei engraçado. Mas afinal, o que muda do Pix pro Drex? Afinal, os dois são digitais e terminam com X. Vai ver, o Bacen tem algum complexo de Elon Musk botando X no final de todas as palavras, né? Mas Drex é a nova moeda, é o dinheiro em si. Já o Pix é o meio de pagamento, é a rede, né? Como os bancos oferecem essa rede de pagamentos do Banco Central. E no futuro vai ser possível fazer Pix usando Drex. Só que ao contrário do Pix, o Drex vai se voltar para tokenização de ativos. Isso tudo surgiu a partir de um grupo de trabalho criado em agosto de 2020, que fez várias ações aí com players fiat e anunciou nos últimos dias o tal piloto Drex, que vai ter duração até o final de 2024, do ano que vem. Na prática, o Drex é um sistema de registro distribuído, uma DLT, Distributed Ledger Technology, em que bancos vão converter saldos de depósito para que os seus clientes tenham acesso a esses serviços financeiros inteligentes através de smart contracts. Ou seja, o Drex vai conectar o Bacen diretamente com os usuários, é voltado para a população, função até então exercida só pelos bancos e não por uma rede do Banco Central. E na minha opinião, é o Affinity Scam do Affinity Scam, ou seja, o Drex quer imitar ecossistemas DeFi, tanto que Drex lembra um pouco o DEX, né? Só que ele não vai nem fingir ser descentralizado, porque nem tem como fingir ser descentralizado, sendo que é lançado por um banco central. E segundo o próprio Bacen, o Drex vai trazer mais inclusão financeira e democratização do acesso a serviços financeiros. Mas isso são palavras bonitas que escondem o maior perigo desse lançamento, o controle absoluto da população. E não é só eu que estou falando isso, o próprio diretor do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, falou isso também. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability, and also we will have the technology to enforce that. E é por isso que o Drex ou as próprias CBDCs são dar de bandeja para políticos e burocratas os nossos dados e o controle sobre o nosso próprio dinheiro, que é fruto do nosso suor e trabalho. E é por isso que toda CBDC tem um risco oculto, ser uma arma de vigilância em massa e um mecanismo de roubar valor mais rapidamente. E calma, isso não é teoria da conspiração. O próprio Banco Central Europeu pontuou isso em um estudo recente. O objetivo é fortalecer políticas monetárias via aplicação de taxas de juros negativas, ou seja, fazer você pagar para emprestar dinheiro para o governo através dos títulos públicos,
facilitar o helicopter money, ou seja, distribuir dinheiro mesmo que isso destrua com o poder de compra da moeda e através disso aumentar a senhoriagem para o Estado. Isso quer dizer que os bancos centrais eles lucram ao imprimir dinheiro, enquanto a gente que usa moeda acaba sendo diluído e perde o poder de compra. E esse paper, então, ele demonstra como as CBDCs no geral, não só a Drex aqui no Brasil, vão roubar poder de compra dos poupadores para fazer políticas populistas. Quem paga a conta somos todos nós, quem usa a moeda, né? Ou seja, CBDCs como a Drex são o sonho de qualquer líder autoritário. É dar um poder exorbitante para políticos que se mostraram há décadas indignos dessa confiança total. E até é doido eu ter que falar isso, porque a história do Brasil e do mundo já nos mostrou que não dá para confiar 100% e dar total poder para burocratas. Porque além de monitorar todos os gastos da população e ter poder sobre os saldos, né, de cada pessoa, vai poder recolher impostos de forma automática e ainda tem um código que facilita o confisco e o bloqueio de dinheiro de forma muito mais fácil que via sistema bancário. Só que muita gente desdenha tudo isso que eu tô falando, porque provavelmente está olhando de uma situação muito confortável. Diz que não vai mudar nada, que eles já monitoram todos os nossos dados mesmo, e que o Drex vai manter tudo igual como é atualmente com o Pix. Só que enquanto está tudo bem, enquanto não existe uma crise, né, um governo autoritário que se instala, ninguém discute soberania, privacidade, autonomia das pessoas. Inclusive, isso é visto como coisa de criminoso falar em privacidade. Existe muito preconceito em querer privacidade financeira. Mas em países com governos opressores e ditaduras autoritárias, privacidade é uma questão de vida ou morte. Hoje, cerca de 2 bilhões de pessoas vivem sob regimes autoritários. Então, não é algo a ser desconsiderado. A gente precisa se precaver, porque depois que está instalada uma ferramenta autoritária, é muito difícil a gente se livrar dela, né? Outro ponto é que divulgam o real digital como uma espécie de Bitcoin do Brasil. Só que, na verdade, a Drex está mais para uma shitcoin, uma moeda que não tem fundamento nenhum. Afinal, ela segue sendo inflacionária, perdendo valor, ultra centralizada e dá ainda mais poder para políticos e não para você. E ainda é muito mais fácil fazer um rug pull, igual o Collor fez lá nos anos 90, confiscando a poupança das pessoas, né? A Drex é tão shitcoin que o nome da nova moeda virou chacota entre a comunidade judaica, porque Drex significa em hebraico. E no fim das contas, o real tem só 28 anos de vida e já perdeu 86% do seu poder de compra. E a Drex não tem o menor objetivo de mudar isso. Para mim, dinheiro digital de verdade que protege o poder de compra ao longo do tempo e que te dá autonomia para fazer o que quiser com ele é o Bitcoin. Já o real digital ou o próprio Drex são uma arapuca para te manter preso na Matrix Fiat e não poder ter autonomia sobre o seu próprio dinheiro, né? O Bitcoin te tira dessa Matrix. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até a próxima e opt-out. Ainda tem isso, né? O nome Drex no hebraico significa plural de bosta. Mas tanto o dólar digital quanto o Drex estão sendo criados como moedas de transição para preparar o caminho para a moeda que virá. Por isso que todas elas, o Drex, o dólar, o euro digital, as moedas digitais todas terão o mesmo patamar, o mesmo programa, o mesmo software. E aí quando forem todas colocadas no caldeirão da bruxa, quando for feito o merging, quando elas forem fundidas, aí aparecerá uma só moeda. Esse é o plano. Então, se você tem algum bem, tem investimentos, como eu falei lá na primeira live, o problema é que tirar daí do Brasil para enviar para onde? Aqui nos Estados Unidos também vai ser a mesma bosta. Europa também. Ásia também. O mundo todo. O BRICS agora vai se reunir em outubro para pensar numa moeda. Eu até peguei um vídeo aqui também, que fiz a dublagem, vou tocar aqui para vocês.
esse vídeo aqui. Acho que se fala muito, por exemplo, de uma nova moeda do BRICS emergindo, que estamos. Não tenho certeza sobre a forma que isso tomará. Eu não sou um grande fã de haver uma moeda única. Se encaixa em todos porque acho que todas as economias são diferentes. E acho que vimos que existe um fidal de uma moeda. Porque acho que todas as economias são diferentes. E acho que vimos o desastre que o euro foi. Sobre as nações europeias que o adotaram, como sua própria moeda. Tem sido muito ruim para as moedas dominantes nessa negociação. Ou na União Europeia, essa união. E também tem sido ruim para as nações mais pobres, que tiveram que competir para acompanhar as outras nações em termos de compartilhar uma moeda comum. Então, acho que podemos ver uma moeda lastreada em uma cesta de diferentes moedas das nações do BRICS. Seja o rublo russo, o renminbi chinês, a rupia indiana, o rand sul-africano, esse tipo de grande economia, se unindo e formando algo que essencialmente permitirá que todos compensem os pagamentos entre si de uma maneira muito melhor. E também, novamente, nós falando sobre aquele elefante na sala, não ter que depender do dólar americano. E o mais importante, não ter o governo dos Estados Unidos. Tem que olhar para todos os pagamentos que fazem entre si, porque são nações soberanas independentes. E eles realmente não deveriam ter outros países ou dizer-lhes o que fazer ou, na verdade, ver o negócio que eles fazem um com o outro. Isso é problema deles. Bom, tá aí o cara falando que ele ainda não sabe qual vai ser a moeda que o BRICS vai utilizar, se vai ser a rúpia da Índia, o rublo da Rússia, yuan da China. Mas, ao que tudo indica, agora em outubro, na reunião, o BRICS irá propor a criação de uma moeda. Que pode ser digital? Pode ser digital também. Mas aí, Gustavo, como é que vai ficar, por exemplo, o Brasil já vai ter uma moeda digital, que é o Drex. E o Brasil é um dos países fundadores do BRICS. Vai operar uma outra moeda no BRICS. A moeda do BRICS seria, porque o BRICS é uma... Friskes, coloca sabores... me fugiu a palavra agora. É uma entidade com fins comerciais. Ainda não é uma aliança militar, é uma aliança comercial. Então, eles criariam uma moeda para que todos os países pudessem comprar utilizando essa moeda especial do BRICS. Isso não atrapalharia em nada ao Drex. Pelo contrário. Bom, basicamente, meus irmãos, era isso que eu queria mostrar sobre as CBDCs. Agora eu vou colocar uma vinheta aqui e vamos falar um pouquinho de tecnologia, tá bom? Vou colocar uma vinheta e também um tempinho para você fazer o que tiver que fazer, ir no banheiro, alguma coisa assim, e logo em seguida a gente volta.